Salve, salve, patriotas, tudo bem? Galera, meu nome é Everton Santos, falo de São Paulo. Tô aqui para bater um papo com vocês, referente a algumas coisas que têm acontecido aí no nosso país. É ano de eleição e eu acho que a gente tem que unir forças e falar mesmo, externar o que a gente sente, o que a gente pretende, né, para o nosso país, porque é o futuro das nossas crianças aí que está em risco. Eu queria falar um pouquinho sobre a entrevista do Moro no Direto ao Ponto. É, Embora eu tenha achado que foi uma entrevista morna, igual ele, eu acho que os entrevistadores eles não pegaram tão firme assim, né? Como deveria. Eu queria que tivesse um Fiuza da vida lá para colocar um pouco mais de pressão aí, né? No Moro e para arrancar dele algumas informações, falar um pouco do que ele fez, né, na pandemia, porque ele ficou atacando o governo o tempo todo. Agora eu acho que de acordo com o que os marqueteiros dele indicou, eu acho que ele está pegando um pouquinho mais pesado com o Lula, que antes ele só tinha olhos pro Bolsonaro, né? Era atacando o Bolsonaro o tempo todo e esquecia do Lula. Então acho que ele viu que começou a pegar mal e ele está agora atacando um pouco mais o Lula. Mas eu não acredito que ele vá dar muito trabalho não. Eu acho que ele está completamente perdido. Não é a dele, você vê ali o desconforto dele, cara. Ele está completamente perdido e eu acho que ele não resiste muito tempo não. Por despreparo mesmo, ele tá vendo. Eu acho que é mais um balão de ensaio e ele tá vendo que, meu, já estava derretido. Agora, com a cagada que o Mamãe Falei fez lá, aí que ele se perdeu mesmo, né? Vai derreter de vez. Mas eu concordo com Augusto Nunes quando ele fala que o papel do entrevistador é justamente esse, é entrevistar e tentar captar a ideia do entrevistado. Eu concordo, mas eu acho que deveriam ter apertado sim um pouquinho mais o Moro. E não foi o que aconteceu. Mas enfim, eu acho que o Moro, ele ele é carta fora do baralho. Esse negócio de terceira via aí, ele não vai prosperar não. E então esse é o meu objetivo, é somar forças com a galera aí, trazer um pouquinho do que eu penso, né, da política. A gente estava vendo aí o Datena, né? Eu fiquei bem desconfortável com essa declaração que o Bolsonaro deu referente ao Datena, que é um cara assim que, poxa, eu não confio, é um cara falso, um cara que não transmite aquela coisa boa, sabe? Aquela coisa de, pô, vamos mudar, vamos fazer. É um cara que pra mim, ele não inspira confiança. Eu senti na hora, assim, eu falei, que cheiro de traição, velho. Eu acho que o Bolsonaro tá errando aí de novo. Porque o Datena, ele cansou de meter o pau no Bolsonaro, né? Então era, assim, uma traição praticamente certa. E, graças a Deus, ele se aliou aí com os dele, né? Então é isso que eu penso, a gente tem que unir forças, porque a gente que é conservador, a gente, em ano de eleição principalmente, a gente tem que unir forças e ir para cima desses caras. A gente está vendo que eles estão se mobilizando, eles estão vendo que no voto, na honestidade ali, todas claras, eles não vão levar de jeito nenhum. Eu tô com muito medo, cara, porque essa eleição, ela é assim... ela é muito importante. Eu não digo que ela seja mais importante que a eleição passada, 2018, porque 2018 eles estavam confortáveis, né? A esquerda tinha o aparato todo ali na mão, eles estavam muito seguros e tal, apesar da Lava Jato, eles estavam seguros e tava tudo muito aparelhado ainda e enfim, eles não tinham, eles sabiam da ameaça que representava a direita, sabia da insatisfação da população com a esquerda, mas eles não tinham dimensão do que era um governo de direita, um governo conservador.
e eles viram o estrago que o Bolsonaro trouxe para eles. Os prejuízos foram enormes, né? E tanto que a Globo, a imprensa de modo geral, eles tinham assim eles estavam na zona de conforto deles, porque sempre havia aquele teatro das tesouras. Bom, se um ganhar eu ganho, se o outro ganhar eu também ganho, porque o PSDB, se engana quem pensa que ele é de direita, porque eles são aqueles caras limpinhos, né? Que come frango com o dedinho levantado, assim, ó. Pega assim um franguinho, levanta o dedinho e come. O PT não, já vai, já se lambuza, pega com a mão assim e tal. E só que assim, o PT, o erro deles, na minha opinião, é não ter aparelhado a mídia e não ter trazido o exército para perto deles, né? Eles erraram aí, esses dois pontos. E tanto que o Lula, ele, naquela soberba dele, chupa que a cana é doce, meu filho, tá? Ele tava se achando tal, né? Porque eles fizeram uma coisa muito bem feita, muito bem amarrada, né? No entanto, hoje a gente tá sofrendo aí com esse STF que a gente vê hoje. Então, eles não esperavam por essa, né? Então foi um golpe muito duro. E ainda falta muita coisa, galera. É por isso que eu tô entrando nessa, a gente precisa unir forças, principalmente aí em ano de eleição. Os caras vão vir com tudo, né? A gente tá vendo aí a Argentina, que a mídia falava que lá tem uma esquerdista cantora aí que falava que lá eles tinham um presidente de verdade. E hoje a gente vê a inflação da Argentina aí passando de 50%, né? Superou aí, se eu não me engano, superou até a Venezuela e tudo isso deixa a gente muito triste, porque se a gente repetir o erro dos argentinos que tiraram lá aquele presidente lá, o Macri, né? Enfim, tiraram aquele presidente que de direita e tal, mas o cara não conseguiu fazer o que o Bolsonaro está tentando fazer, está conseguindo em partes. Se a gente retroceder, os caras vão vir com tudo. O Lula tá lançando aí ameaças, cara. O cara não tá apresentando propostas nenhuma, o cara tá falando coisas absurdas, ele tá vindo muito radical, tá muito radical e sinceramente eu temo, entendeu? Eu respeito a esquerda porque eles são fortes, né? Conservador não tem vez ainda aqui no país. Então a gente tem que fazer uma limpa. E se engana quem acha que o Bolsonaro até largou a mão do Bolsonaro, porque não, o cara tinha que chegar e fazer, cara. O cara não é super-herói. Ele é gente como a gente, ele é um homem. E os caras queriam que ele chegasse com os dois pés no peito e tentando arrumar tudo de uma vez, e não é assim. A gente viu que no primeiro ano ele tentou, não conseguiu. Aí teve que se aliar com aqueles caras lá do Centrão e tá conseguindo levar assim, né? Embora eles estejam atrapalhando bastante. Mas enfim, a gente tá conseguindo avançar em algumas coisas. A gente vê também, né, o STF desesperados. Nunca vi uma coisa dessa, cara. Num país realmente democrático, onde uma Suprema Corte, que é a última instância, os caras sempre pendem pro lado esquerdo. Se você é de esquerda, você pode tudo, né? Você fala coisas absurdas que não tem problema. Joga a bola com a cabeça do presidente e tá tudo certo. Agora, se você emite uma opinião, sendo de direita, você corre o risco de ser preso, enfim, dá até medo, sabe? E antes eles tinham o que eu senti nesses últimos dias foi que eles tinham um ás na manga, né? Eu acho que eles estavam se apegando demais nas urnas, né? Limparam a ficha corrida, a capivara do Lula. Para mim o plano era esse, limpar a capivara do Lula, tornaram ele elegível novamente e ficaram contando que juntamente com a mídia eles iam tacar pedra no Bolsonaro até não mais, e o plano não deu certo, porque quanto mais eles batiam, mais o cara crescia, e contando que a gente ia esquecer
tudo que o PT fez, como sempre aconteceu. A gente sempre deixava pra lá, a gente tava muito aqui, ó, muito fechadinho na nossa, só queria dar nosso trampo. Chegava o final de semana, era nosso futebol, novela, e a gente tava dormindo. Só que agora a gente acordou, a gente não quer nem saber mais de novela, não quer nem saber mais de futebol. Eu era corintiano roxo, cara. Nossa. Hoje eu mal acompanho futebol, eu tô mais ligado na política. Então eu criei o canal aqui pra gente bater um papo, né? Às vezes eu tenho vontade de externar aí o que eu penso politicamente e na família é complicado, né? Nem todo mundo gosta, tem sempre aquele pessoal que não quer saber, né? Nem lá nem cá, tem os esquerdinhas que já acaba se afastando de você porque você é conservador e tal. Mas eu acho que a gente tem que deixar a família é sagrada, a gente não deve ficar brigando por causa de política, nem por causa de nada, um respeitando a opinião do outro. Então o que eu tenho são vocês, é bater um papo aqui com vocês. Então vira e mexe eu vou vir aqui trazer um videozinho, a gente bater um papo. E é isso, galera. Eu temo pelo nosso país, o futuro do nosso país. O Barroso já foi lá na Câmara lá e articulou. Cara, isso é muito grave. Eles fazem coisas que são graves demais e passa assim, a gente deixa, né? Eu acho que é uma coisa muito grave, cara. Fere assim de morte a nossa democracia. Um ministro não deve de forma nenhuma se meter no parlamento, não deve descer de lá do Olimpo deles. Eles têm que ficar isentos, né? Eles devem guardar a opinião deles para eles mesmos e só falarem nos autos, porque eles mostram antes de qualquer coisa a opinião política, a posição política deles. Então, agora a gente tem aí o Lewandowski, que foi lá na Câmara lá articular por uma nova forma de pedir impeachment, uma coisa assim. Mais uma vez, uma coisa gravíssima. Isso é muito grave, galera. Porque eu acho que eles voltaram atrás. Aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho. O Bolsonaro viajou lá para a Rússia e algo mudou no jogo. Algo mudou no jogo. A gente não tem informação de tudo, mas depois que o Bolsonaro foi para lá, a gente viu a histeria deles. Aí apareceram aqueles três lá, começaram a falar um monte de coisa que a nossa urna estava em risco. As nossas eleições estavam em risco, que poderia haver risco de invasão russa, de hacker, não sei o que. Até então a urna era blindada, nada passava, era intransponível. E aí do nada virou o jogo, é muito estranho, galera. Então assim, eles estão se articulando, o Lula aí já está se aliando com a pior espécie, ou melhor, com gente da gente deles, porque luz e treva não se mistura, né? Um elimina o outro. Então, quando a gente vê que tem alguém que está incomodando demais e gente que está incomodando gente que não presta, então por aí a gente já tem um norte de que, opa, esse cara aí não é esse malvadão, esse cara aí não é isso que eles estão falando. Até porque a gente já conhece, né, a mídia. Passou a pandemia, mas a gente está vendo que as máscaras aí realmente caíram e que PT, PSDB é tudo a mesma merda. No entanto, aquele tonto do Geraldo Alckmin já está se aliando com Lula e a gente vai ver cada vez mais toda essa corja se unindo contra um único homem. O pessoal não gosta quando a gente fala mito, mas é interessante, né, o que uma pessoa conseguiu fazer com todo o instamento político, né? Ele conseguiu mover céus e terras. E a gente conseguiu ver o PT pedir praticamente para a gente esquecer a história do golpe, dos inimigos mortais deles, que é o PSDB, para esquecer o tal do golpe. Cara, quem diria, eu vivi para ver isso. Então, galera, é isso que eu falei. Luz e treva não se misturam. Então a gente tem que unir forças, porque ainda tem muito chão pela frente. E se a gente quer um país melhor, um país para frente, a gente tem que se unir. Principalmente agora, em época de eleição, a gente tem que se unir e mostrar mesmo
que o Bolsonaro ele tem força, ele tem uma base e que a barreira para esses caras não avançarem mais com o plano de poder deles, de destruição do país, fazer com que o Brasil vire uma Argentina, futuramente uma Venezuela, a barreira somos nós, então a hora é essa, entendeu? Então é esse meu recado. Qualquer hora eu volto aí pra gente bater mais um papo e é nós que voa. Tamo junto, galera.